Muito bem, exatamente 8 horas, estamos começando o nosso trabalho de entrevistar os candidatos. O cronômetro aqui só será acionado a partir do momento que o candidato Paulo Êcio começar a falar, ok? Então, voltando a recapitular aqui como será as datas ou como estarão agendados aí as candidaturas e suas entrevistas aqui no Rádio Revista Cidade. Hoje, Paulo Êcio, quarta-feira, dia 7 de outubro, José Arivec. Na sexta-feira, dia 9, Guilherme Marcheski. Na semana que vem, dia 12 de outubro, Ciro Marcial Rosa. Na quarta-feira, dia 14, Paulo Sestrem. E no dia 16, Moacir Gomes Ribeiro. Bom dia, Paulo Êcio, seja bem-vindo. A sua saudação inicial e também a nossa colocação. Por que Paulo Êcio coloca o seu nome à disposição mais uma vez para a cidade de Brusque? Bom dia. Bom dia, Delei Silva, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Quero dizer assim que é uma alegria estar aqui novamente, nesse momento, né, que é uma festa da democracia, como todas as eleições, e especialmente a eleição municipal, onde as pessoas ficam mais ligadas, mais conectadas, buscando encontrar o candidato que a represente. Eu quero dizer que sou candidato nessa eleição, tenho como vice o professor Deschamps, e por várias razões, Delei. Primeira razão é porque eu venho sendo estimulado, incentivado pela nossa população, né, que recorda com carinho, recorda com saudade das ações que foram desenvolvidas de 2009 a 2015. Ações marcantes, ações transformadoras na vida da cidade. E durante a entrevista certamente a gente vai poder relatar. Segundo, em função de um desejo pessoal também. Eu quero ser candidato. Eu quero ser candidato, a população incentiva e eu quero ser candidato. E essa decisão pessoal, esse ímpeto pessoal, essa atitude pessoal, esse protagonismo pessoal também é fundamental, porque nós não precisamos de prefeitos bananas, nós precisamos de prefeito com atitude, né? Então eu quero ser prefeito de Brusque novamente. E o terceiro motivo pelo qual me leva a essa candidatura é a experiência. Nós temos uma experiência de gestão, um governo exitoso, sempre altamente bem avaliado pelas pesquisas à época, e nesse momento nós precisamos de experiência na gestão. Nós precisamos governar uma cidade nesse pós-pandemia, uma cidade que enfrenta vários problemas, mas o grande problema é o problema da baixa estima. Nós precisamos levantar de novo o astral, fazer com que a cidade volte a sorrir, fazer com que a cidade volte a ter felicidade. Por essas razões, sou candidato novamente, além de ter assim um programa de governo que foi construído a várias mãos, que fomos a primeira dupla a registrar a nossa candidatura e registramos o nosso programa de governo com 175 ações para melhorar a nossa cidade. Nós queremos fazer mais e melhor nesse novo tempo de governo. Paulo, é evidente que a sua campanha vai até vou usar um termo aqui até para o nosso ouvinte entender melhor, vai se agarrar mais nas questões das suas duas gestões, né, que foi interrompida em 2015. Eu digo, vai se segurar naquelas ações que tiveram sucesso, né? Mas além disso, o que mais que você traz de proposta para dizer assim para o eleitor, bom, eu estou candidato e eu quero voltar a governar Brusque, convencê-lo de que você é a melhor aposta? Valdomiro, eu não vou ficar só olhando para o passado, muito pelo contrário, eu vou olhar para frente. Passado é passado, o passado é importante, ele é marcante na minha vida, né? E as pessoas lembram com carinho desse passado. Quando a gente ouve as pessoas, quando as pesquisas mostram, né, o que a população pensa, sempre vem uma recordação carinhosa a respeito de tantas ações que foram desenvolvidas. Mas nós vamos olhar para frente. E o programa de governo, por exemplo, nós sábado começamos a divulgação das nossas propostas. E a primeira proposta que foi divulgada é a criação do mercado público municipal em Brusque. A gente vai focar no desenvolvimento econômico, nós vamos focar na geração de empregos, e através de uma forma criativa, dentro do conceito de economia criativa. A gente entende que a cultura, nesse momento da nossa vida, ela vai ser o grande motor também para o desenvolvimento da cidade. E nós temos na cidade um celeiro, um arquivo, um baú de talentos. E o mercado público vai ser uma oportunidade
de vender esse produto, de gerar emprego. Nós temos também outra proposta muito inovadora, que é utilizar o nosso Parque das Esculturas, que eu sempre digo que é uma experiência exitosa de gestão, porque foi o governo que me antecedeu, que iniciou, e nós demos continuidade àquele trabalho. Nós aperfeiçoamos, nós fizemos uma belíssima obra de macrodrenagem no Parque das Esculturas, que eu estive lá semana passada gravando aí para a internet, e a população do bairro veio lembrar: olha, graças a ti não tem mais enchente na nossa casa. Então a gente manteve a ideia do Parque das Esculturas, iniciado na gestão anterior, nós aperfeiçoamos essa ideia, criando uma obra de macrodrenagem, e nós queremos usar aquele potencial lá ainda, porque aquilo lá é um ouro de Brusque, é uma joia de Brusque. Tem um túnel lá, o túnel da antiga Estrada de Ferro, que nunca chegou em Brusque. Aquele túnel nós pretendemos transformar num museu temático. E, além disso, ali naquela encosta, junto à rodovia Antônio Raio, onde hoje existe uma belíssima exposição da artista Vânia Gevaed, que foi produzida com as escolas, enfim, a gente quer construir um grande espaço cultural, para que os nossos artistas possam apresentar, possam ensaiar, possa ter exposição, e que seja um receptivo para os ônibus que vão voltar nesse pós-pandemia a visitar o Parque das Esculturas. Hoje os grupos chegam e são atendidos ali na calçada, na frente, né? Então a gente quer modernizar. Então são propostas novas, além de uma ação muito forte em relação à sustentabilidade. A gente diz assim: nós vamos despoluir o nosso rio. O rio Itajaí-Mirim não pode continuar sendo a nossa fossa. O rio Itajaí-Mirim, ele tem que ser despoluído. E despoluído como? Com o esgoto sanitário. Dinheiro da onde? A prefeitura tem? Não tem. Nós vamos fazer concessão. Né? Nós vamos fazer concessão, a iniciativa privada vai participar do esgoto sanitário da cidade. Então são essas parcerias. Uma outra novidade, daí é com base na experiência do passado. Nós tivemos a coragem, em 2009, de reduzir a quantidade de cargos comissionados na prefeitura. Haviam 711 cargos comissionados quando nós colocamos o nosso pé lá no dia 1º de janeiro de 2009. Nós reduzimos para 238. No nosso programa de governo consta, novamente, uma redução de cargos comissionados. Por quê? Porque hoje nós temos servidores de lei, ouvintes, Valdomiro, temos servidores com doutorado, temos servidores com mestrado, temos servidores com especialização, nós temos servidores com experiência prática em várias ações do governo. Então esses servidores poderão ser aproveitados também no próximo governo, se assim a população quiser, no dia 15 de novembro, em cargos de gestão. Então, assim, o programa de governo, ele usa a experiência do passado, mas ele olha para frente. Eu quero voltar nessa questão do esgotamento sanitário, que é uma situação triste para a cidade de Brusque, que tem uma economia tão forte, evoluiu em tanta coisa, independente de quem já passou pelo paço municipal, mas infelizmente nessa questão do esgotamento sanitário não sai do lugar. E uma das justificativas até é aquela situação que ficou da gestão de Danilo Moritz, daqueles não sei quantos, 40 ou 50 quilômetros de manilha que não se terminou e que há um imbróglio até hoje a ser resolvido. De que maneira, Paulo, você vê esse esgotamento sanitário? Isso começaria em que período do governo? Você fala aí em concessão e lógico, quando você fala isso, muita gente da população já fica também pensando em relação à questão da água, né? Esgotamento sanitário seria uma concessão fora do serviço do SAMAI que faz hoje? Como é que ficaria essa situação no teu plano de governo? De fato, o problema da concessão do esgoto sanitário estava amarrado nessa encrenca do passado, que foram instalados 50 quilômetros de manilhas, e no governo que eu tive o prazer de estar à frente de 2009 a 2015, nós encontramos esse primeiro imbróglio em Brasília. Havia um problema de prestação de contas. À época, Dirley, nós contratamos uma equipe para fazer, o Ministério exigiu que nós comprovássemos que aquela rede não funcionava, e nós contratamos uma equipe que iniciou um processo como se colocasse um robozinho, um ratinho pela rede, e que ia filmando exploração, os né? Exatamente, Então, assim, aquela ação, ela, assim, o final da história eu não acompanhei porque, né, o meu governo foi abreviado justamente 2 anos antes do tempo.
Como é que nós vamos tratar isso? A concessão é a concessão do esgoto. A nossa água é imexível, a nossa água é patrimônio municipal, a água é um recurso estratégico. O que nós pretendemos é transformar o SAMAI, dar força para o SAMAI. O SAMAI ser de fato não só uma empresa que cuide de água, mas a nossa empresa municipal do saneamento. Porque o saneamento envolve água, esgoto, lixo, drenagem, né? E o SAMAI, ele vai ser aperfeiçoado, ele vai ser potencializado para que ele possa, no caso do lixo, fazer efetivamente a fiscalização do lixo, né? No caso do esgoto, fazer a fiscalização. Nós vamos ter uma empresa que vai ter a concessão por um período da história, né? Por anos, por décadas, porque o investimento é grande, né? E vai ter que ter fiscalização a essa empresa concessionária, e o SAMAI que vai ter esse protagonismo, essa atitude. A gente vai reforçar a nossa empresa pública SAMAI, mas a água vai continuar com o SAMAI. E em relação à água, Dirley, nós temos também que a gente propõe no nosso programa de governo concluir a estação que está sendo construída em Cristalina, que é uma obra importante. E a gente tem dito também no nosso plano de governo que nós vamos continuar todas as obras importantes que estão sendo realizadas nesse momento. E nós pretendemos construir reservatórios, aumentar a capacidade de reservação da água em várias regiões da cidade. Nas Águas Claras, nós vamos fazer um grande reservatório também lá na Limeira, no loteamento, no Ciro Gevaerd. Vamos fazer um grande reservatório naquela região de Steffen, Bateia, Cerâmica, Volta Grande. Então, sobre água, sobre esgoto sanitário, é a nossa visão de como tratar. Eu quero tocar aqui num assunto que é sempre recorrente e as pessoas já se perguntam, e sempre foi uma batata quente para qualquer administrador em Brusque: transporte coletivo. Nós temos essa situação do transporte coletivo que ano após ano vem passando aí por ações judiciais, faz licitação, não faz licitação. O que vocês têm no plano de governo de vocês para melhorar isso, e qual é a proposta efetiva para resolver ou aperfeiçoar essa questão do transporte coletivo? Valdomiro, é importante destacar que no nosso mandato anterior o transporte coletivo sofreu uma modernização. Os pontos da cidade começaram a existir. Nós criamos a integração do transporte coletivo. Com uma única passagem, as pessoas iam da Limeira até Dom Joaquim, né? Os ônibus foram modernizados, alguns ônibus passaram a ter rebaixamento para facilitar a acessibilidade, né? A internet foi iniciada na época também no transporte coletivo. Tivemos modificação no terminal urbano, mas isso não é suficiente. A gente vai precisar digamos assim, incentivar o transporte coletivo. Por quê? Porque a nossa experiência de Brasil é uma experiência que priorizou o transporte individual. Então, a gente só vai utilizar o ônibus, a maior parte da população só vai utilizar ônibus se o ônibus for mais rápido, se o ônibus for mais barato do que eu comprar uma bis, comprar uma moto, comprar um carro para me locomover para o trabalho. E existem várias sugestões em relação a barateamento do transporte coletivo e torná-lo mais ágil, como os corredores de ônibus, que são chamados dos BRTs. Então, se nós tivermos aqui na frente da Rádio Cidade um BRT, um corredor exclusivo de ônibus, e nós pretendemos iniciar essas experiências, nós vamos fazer com que quem pegue um ônibus aqui na Rádio Cidade, ele chegue muito mais rápido em casa, lá na Águas Claras, do que se tiver de carro. E isso pode me motivar a deixar o meu carro em casa e passar a utilizar o ônibus. Outras experiências também nos mostram que os pontos de ônibus precisam ser espaços mais humanizados. A gente desenvolveu uma espécie de uma consulta muito forte para produzir o nosso programa de governo. Eu tive durante vários meses vários grupos de WhatsApp que semanalmente debatiam temas, né? A gente colocava uma questão, os grupos debatiam e dali a gente foi extraindo as nossas ideias para o programa de governo. E teve uma sugestão muito bacana: vamos humanizar os pontos de ônibus. Em alguns pontos da cidade, pontos mais movimentados,
né, que a gente use aquela experiência como fizemos lá na Praça Sesc Centenário, criar uma bibliotecazinha, identificar os horários que os ônibus passam aí, porque se eu não sou usuário do transporte coletivo, eu vou ficar ali paradinho, imaginando que hora que vem o ônibus. Então essas informações precisam ter, além dos aplicativos, né? Então o transporte coletivo vai ser melhorado. E o transporte coletivo a gente vai buscar investir também em novos modais, né? A gente nós tivemos a coragem também de incluir no nosso programa de governo a criação de VLTs, que são os veículos leves sobre trilhos. A prefeitura tem dinheiro para fazer? Não tem. Mas nós vamos precisar, nesse caso, de investidores da iniciativa privada e vamos identificar uma linha experimental, né? E daqui a pouco a gente vai ampliando essa experiência para outros espaços da cidade. O mundo tem isso, né? O mundo tem isso. Só que a gente não tem condições de fazer aqui, né? Então, assim, são ideias que a gente olhe para frente. E outra coisa, a gente vai integrar os roteiros de ciclovia na cidade ao transporte coletivo, né? A pessoa vai de bicicleta até um determinado ponto, lá vai ter um espaço para deixar a bicicleta e daí ele pega o ônibus. Então a gente vai ter que ligar esses circuitos de ciclofaixas, porque depois da minha saída, em 31 de março de 2015, Valdomiro, não foi construído 1 metro a mais de ciclovia na cidade. Ô Paulo, sobre esse VLT, você acha que, Bruce, tem demanda para o VLT? Isso não seria também acabar com o transporte de ônibus, no caso? Na realidade, o mundo tem isso, Dirley. O mundo tem isso. Tu vai em qualquer cidade, tu vai em cidades tipo da Europa, a cidade é minúscula, mas tem lá o ônibus, tem o veículo leve sobre trilho, tem a ciclovia, há uma integração a respeito disso, né? E lógico, eu repito o que eu falei agora há pouco, a prefeitura não tem 1 centavo para investir nisso. E nós vamos precisar ter um projeto ousado que traga a iniciativa privada, né, o dinheiro privado para esse investimento. E vamos iniciar uma experiência. Nós temos uma outra ideia, assim, que está prevista no programa de governo também, que nós tínhamos um engenheiro na prefeitura, o Júlio Santos. Ele está fazendo nesse momento um doutorado em Portugal. E ele fez um estudo a respeito da navegabilidade do nosso rio Itajaí-Mirim, do IFC até a Unifeb. Então, e ele está aperfeiçoando esse estudo nesse momento na Universidade do Minho, lá em Portugal. E ele propôs, e nós incluímos isso no programa de governo, potencializar o nosso rio para, nesse momento, turismo, né? Passeios no rio, né? Mas ele defende que no futuro esse trecho do rio pode ser uma rota também de transporte público. Mas a gente dá o primeiro passo estimulando a prática do turismo, do lazer, porque uma coisa está engatada na outra, Dirley. A gente quer fazer esgoto sanitário. Com esgoto sanitário, o nosso rio vai ficar limpo. Com o nosso rio limpo, a gente vai poder fazer ter várias práticas diferenciadas no rio, né? Eu lembro que quando eu era jovem, né, que não faz muito tempo, quando eu era criança, vamos dizer assim, daí faz um pouquinho mais tempo, tinham vários amigos meus que tomavam banho no rio aqui no Maluche, que era o chamado da prainha do Maluche, porque era um tempo ainda de despoluição, né? Cara, a gente é impossível a gente pensar nisso novamente. Tu acha que é impossível? Não é impossível, né? É impossível, desde que a gente faça a nossa parte. A gente transformou o nosso rio num Tietê, a gente transformou um rio na nossa fossa. Vamos fazer o nosso trabalho, vai ter o ônus para a cidade, porque a cidade vai precisar de obras em tudo quanto é canto, mas a gente vai devolver saúde, sustentabilidade, vamos nos conectar, né, com o planeta. Bom, nós temos aí 18 minutos de entrevista. Eu vou fazer um intervalo comercial agora e a gente vai deixar os outros 22 minutos para a segunda etapa, porque vamos falar de educação, Valdomiro. E já deixo aqui uma colocação. Como será a educação em 2021 no governo Paulo Êcio, se ele tiver a felicidade de chegar, em relação ao que se aprendeu nesses momentos de pandemia, especialmente de maneira remota? Como seria a educação se o governo, se no plano de governo
há alguma coisa relacionada a isso já com essa experiência que se teve na rede municipal. Depois do intervalo. Estamos aqui no Rádio Revista Cidade, transmitindo através do nosso Facebook, nosso canal no YouTube, também no Instagram da Rádio Cidade, no AM 850, através da internet, nos aplicativos do Rádiosnet e no aplicativo da Rádio Cidade, na Rede Mundial de Computadores, conversando com o candidato a prefeito Paulo Écio, do Partido dos Trabalhadores, que está inaugurando essa nossa semana de entrevistas com os candidatos. Bom, deixei uma colocação no ar antes do intervalo, em relação à educação e especialmente de que maneira o programa de governo do Paulo contemplaria essa situação nova que estamos vivenciando aí, que é a aula à distância, a aula online, forçosamente por conta dessa situação da pandemia. O que dá para extrair dessa experiência, Paulo, para um governo que assumiria a partir de 2021? Dilei, primeiramente dizer que educação, para mim e para o professor Deschamps, é a nossa menina dos olhos. Pela primeira vez na história, Brusque tem uma dupla de candidatos a prefeito e vice que são professores. Eu sou professor na educação superior e o Deschamps é professor no ensino médio, né? Então é lógico que nesse aspecto a gente está muito focado também, né? Pela nossa atividade. E esses tempos aí de pandemia, eles nos ensinaram muito. A gente está percebendo que nas próprias empresas, vários empregos agora vão passar a ser empregos remotos. E todo esse aprendizado a gente tem que absorver e fazer acontecer. Eu quero chegar na tua resposta, mas primeiro eu quero fazer apresentar assim, uma espécie de uma concepção a respeito de como é que a gente pretende a educação. Dilei, nós não podemos mais imaginar política pública. Isso, assim, acho que eu vi na nossa gestão e no meu período, que eu digo assim, que foi um período de calvário que eu vivi, de 2015 até 2017, basicamente, foi um período de muito aprendizado também na minha vida. Nós precisamos inaugurar no Brasil uma forma diferenciada de gestão. Acho que a população, a gente não aguenta mais essa coisa de que aquilo que foi feito no governo passado, vai lá, troca a placa, agora diz que é o novo governo que faz essas mudanças que nem sempre são mudanças que melhoram a vida das pessoas. E na educação, a gente está propondo, Deschamps e eu, uma grande discussão com os professores, com os monitores, com as diretoras, com os coordenadores, com os motoristas de ônibus, enfim, com as merendeiras, com todo mundo que trabalha na escola, mas também com os pais, com os alunos que tiverem idade de opinar, fazer uma ressignificação do nosso projeto de escola. A escola que a gente tá dando o nome, é o projeto Escola para a Vida. A escola tem que ter significado para a gente. A escola tem que ser atrativa para a criança, para o aluno. A escola tem que estar conectada, a escola tem que transformar, né? Por exemplo, existe muita dificuldade das pessoas, muitas vezes, de administrar o seu orçamento doméstico. Então, assim, essa escola, ela tem que ensinar o menino e a menina aquela prática de cuidar do orçamento doméstico, planejar, projetar as suas finanças pessoais. A escola, quando eu estou lá ensinando matemática, eu tenho que mostrar o que isso significa. Então, esse nosso projeto de Escola para a Vida, Dirley, é um projeto que diz que a educação ela tem que ser inovadora, atrativa, transformadora, inclusive conectada com a realidade. E dentro dessa conexão com a realidade, daí eu volto à tua pergunta, a realidade nos impôs uma situação. Então, nós vamos ter que aperfeiçoar os nossos professores, os nossos trabalhadores da educação, que tiveram que na marra aprender muitas vezes agora essa conexão, né? A gente vai ter que qualificar também os alunos. E nós temos previsto isso no programa de governo. Além dessa questão de lei dessa conexão com a realidade, nós temos a previsão, novamente, de vagas de creche, construção de creches. Temos aqui uma novidade, né? Que é a construção do Centro Municipal de Ciências e Astronomia. Lá onde foi uma vez iniciado o Observatório Astronômico.
E é uma obra que está lá inacabada. Daí tu pode se perguntar, mas tu falasse ainda pouquinho que tem que continuar a obra, porque tu não continuou a obra. Eu não continuei a obra porque lá também tem um outro imbróglio jurídico. A gente teve que primeiro que resolver o imbróglio lá de prestação de contas com aquele espaço. E a gente quer transformar aquele espaço não apenas num observatório astronômico, mas num espaço que possa ser utilizado pelas nossas escolas para aprender astronomia e ciências, mas também vai ter um observatório que vai servir para potencializar o turismo. Hoje, o Observatório Astronômico de Brusque vive graças à abnegação do Silvino de Souza, que muitas vezes tem que fazer empréstimo pessoal para tocar o observatório, né? A gente prevê também no nosso programa de governo uma atenção voltada à saúde emocional das crianças e também dos professores. Quando terminar, quando essa vacina chegar, quando a gente voltar ao normal, entre aspas, nós vamos encontrar uma outra clientela, um outro público. E nós estamos percebendo as pessoas, eu tenho proposto. Imaginem vocês saindo nesse momento pelas ruas da cidade, e quem está ouvindo de carro, de repente pode fazer essa experiência. Observem o semblante das pessoas que estão sem máscara. Percebam no semblante das pessoas que estão sem máscara se a gente consegue ver aqueles sorrisões. A gente está vendo um povo desalentado, um povo cabisbaixo. E isso tudo é reflexo da situação. Então a nossa escola, ela tem que ter significado. Além disso, a escola vai voltar a ter merenda de qualidade. A gente ouve muito, no teu tempo tinha isso, tinha aquilo, hoje não tem mais. Os ônibus, ouvintes, pasmem, os ônibus, os amarelinhos que foram comprados na nossa gestão, eles não podem hoje ser utilizados para atividades extra-escola. Eles só são utilizados para transporte escolar dos alunos. Então, os alunos não podem mais utilizar os ônibus hoje para um passeio, para um museu, para uma visita na prefeitura, para ir ao zoobotânico. Os ônibus não... Há uma proibição expressa. Então, cara, a educação é ampla, a educação não acontece só no espaço escolar. E a gente prevê também atividades de contraturno escolar. E uma delas é o projeto de musicalização na escola. A minha meta no governo passado é que em cada escola de ensino fundamental nós tivéssemos uma fanfarra. Nós estávamos ganhando prêmios nacionais em termos de fanfarra. E acabou tudo. Não existe mais esse projeto de fanfarra. E nós queremos que cada escola de ensino fundamental tenha a sua fanfarra, porque música é algo que não importa se o sujeito é do PSL, do PMDB, do PT, não importa se é de direita, se é de esquerda, se é católico, se é evangélico. Música todo mundo gosta. Então, vamos levar música para a escola, porque música é uma forma de humanizar aquele espaço. E de, digamos assim, harmonizar as pessoas também. Paulo, eu quero voltar, Dilei, me perdoe, tenho que voltar estamos falando de educação, mas preciso voltar num ponto que eu acabei esquecendo de mencionar anteriormente, até porque é um assunto que vem sendo bastante cobrado dos candidatos, que é a questão do ajuste fiscal, O seu governo, as suas gestões, elas têm sido, principalmente pelos adversários ou pelos críticos, com relação ao concurso público, que é necessário, por um lado, até para ter essa isonomia na administração pública, mas muitos defendem que ele, ao mesmo tempo, engessa a gestão, E uma das propostas sua é de reduzir os cargos comissionados e abrir concurso público. Como fazer um ajuste fiscal, Paulo, não engessando para as administrações futuras nesse aspecto? Há necessidade, e aí eu repito o que eu disse até outro dia numa outra situação, a culpa não é do servidor, mas ao mesmo tempo, quando você abre e você preenche muitos desses cargos, você cria uma situação futura, problema futuro para fazer esse ajuste fiscal. De que forma fazer esse ajuste, não prejudicando o servidor, mas ao mesmo tempo que a população não sinta um peso a mais nessa conta? Valdomiro, eu agradeço imensamente a tua proposta. Essa é a tua proposta, não, a tua pergunta. Isso é uma pseudo-verdade que estão falando aí fora, Tanto é que no começo do governo, várias pessoas desse atual governo desancaram o servidor público municipal. Tanto integrantes do governo quanto protagonistas aí da cena econômica da cidade. Na realidade, fazer concurso público é uma determinação legal.
O serviço público, ele tem que ter a exigência do concurso público é para que haja uma memória, para que possa haver um investimento no servidor público, a fim de que haja uma qualificação do serviço público prestado. Quando nós encerramos o governo, nós estávamos muito confortáveis em termos do limite de gastos com o servidor público. Outros governos, os governos seguintes vieram com várias propostas que iriam fazer reforma administrativa. Que reforma administrativa que ocorreu? Que reforma administrativa que ocorreu? A estrutura que nós tínhamos de governo até 2015 é a estrutura que está atual. Se é tão ruim assim, Valdomiro, por que não mexeram na estrutura? Vieram a público, falaram, jogaram fake news, né? Mas por que não mexeram? Tiveram oportunidade. Exatamente a mesma estrutura, a mesma quantidade de secretarias. Não tem secretário disso, mas vai lá ver se ele não está nomeado com diretor-geral com 50% de acréscimo ao salário dele, que chega ao salário de secretário. Não está preenchido o cargo X, mas ele é diretor-geral com 50%, então enganar as pessoas? Não, né? Então, assim, nós vamos mexer na estrutura administrativa, como eu falei. Eu não falei que eu vou reduzir cargo comissionado e fazer concurso público. O que eu falei? Que nós vamos reduzir cargos comissionados e nós vamos aproveitar o potencial do servidor público, que nós temos servidores públicos com qualificação. E, Valdomiro, nós temos hoje vários cargos que são necessários na gestão pública, por exemplo, professores, que são ACTs. Então, o professor é ACT, daí se faz uma formação, um processo de formação, e a gente prevê aqui no nosso programa de governo a qualificação permanente do nosso servidor, incentivar o servidor a se qualificar. Daí a gente contrata através de um processo seletivo, o professor fica 1 ano ou 2 anos, daí no próximo processo seletivo ele não passa. Daí aquela qualificação toda que foi dada a ele se perde. Então, o serviço público, eu sou um defensor do serviço público. O serviço público tem que ser de qualidade. E o servidor público, para prestar um serviço de qualidade, ele não pode ser tratado no chute, no pontapé. O servidor público tem que ser reconhecido o serviço dele e tem que ser cobrado também. Não posso dizer para ti que, da experiência que eu tive uma experiência muito positiva no relacionamento com o servidor público. Todos os servidores públicos são, assim, top das galáxias? Não. Assim como se eu for numa loja nesse momento, de repente também eu não vou encontrar todos os vendedores com alto rendimento. Então, assim é a vida. Então, assim, é falácia essa história de que qualificar o serviço público traz problema ao equilíbrio fiscal. Quem fala isso, Valdomiro, é que quer manter os cargos comissionados para servir efetivamente de cabide de emprego. Quero voltar à infraestrutura e especialmente à infraestrutura viária. Eu vejo que aqui no plano de governo de Paulo Êcio tem a Beira-Rio em direção ao bairro Dom Joaquim, né? Hoje temos aí a Beira-Rio em direção à margem esquerda, indo em direção à rodovia Ivo Silveira. Paulo, como seria esse teu trabalho, o trabalho da tua gestão em relação à Beira-Rio margem direita e à Beira-Rio margem esquerda? Dilei, muito obrigado por essa pergunta. Por quê? Vamos voltar ao tempo, em janeiro de 2009, quando nós assumimos a prefeitura, como estavam as 2 margens da Avenida Beira-Rio. Vamos relembrar. As calçadas todas tinham sido comidas pela enchente de 2008, vários trechos da própria Beira-Rio danificados, em meia pista. Nós tínhamos vários pontos de alagamento, a pista esburacada do começo ao final, em ambos os lados. O que nós fizemos? Nós fizemos primeiro um trabalho de proteção de margem com enrocamento nos 2 lados da Beira-Rio, nos trechos mais problemáticos. Depois, nós fizemos um trabalho de drenagem, 100 novas travessas de boca de lobo, travessas de tubos, com instalação de bocas de lobo. Fizemos a nova calçada lá da APAI até a Unifeb. Nós recapeamos os 2 trechos da Beira-Rio. A gente instalou nova iluminação. Ou seja, nós reconstruímos as 2 Beira-Rios nesse período. E nós iniciamos um projeto da abertura daquele espaço atrás da Unifeb, também para Beira-Rio no lado direito.
e tínhamos a busca de um financiamento no governo do estado para dar continuidade a essa ação. Meu governo foi interrompido com 2 anos de antecedência, né? Então, assim, a Beira-Rio é uma obra importante, é uma obra necessária, e o Deschamps e eu estamos assumindo o compromisso aqui no programa de governo de dar sequência às Beira-Rios até na sua divisa com o município de Itajaí, como a gente sempre pregou. Se vocês forem buscar lá nos arquivos, sempre essa era o nosso objetivo. Mas também nós precisamos ir para cima, porque o acesso àquela região da cidade de aquela região lá, Dom Joaquim, Cristalina, Tomás Coelho, ela está literalmente travada. Então é necessário que hajam outras, né, haja continuidade desse projeto também em direção a Dom Joaquim. A questão eu quero seguir nessa linha da infraestrutura. Nós temos aí uma situação, até hoje pela manhã noticiamos aqui de pavimentação de ruas, que a população tem cobrado bastante, inclusive teve manifesto aí no final de semana. O que se tem de planejamento e que estudo vocês têm, que números vocês têm para embasar propostas na questão da pavimentação? A gente sabe que tem um número significativo de ruas que não estão pavimentadas, inclusive muitas delas, né, Edilei, que tem já acordo entre a comunidade e o poder público já de anos anteriores, inclusive da época do seu governo. Como é que vocês pretendem apresentar para a população a solução desses problemas? Valdomiro, a gente vai botar para funcionar a nossa usina de asfalto. Nós temos uma meta ousada na pavimentação, que é a meta pavimentação 100%. Nós tínhamos um estudo no nosso governo, se nós seguíssemos aquele ritmo que o nosso governo vinha tendo de pavimentação e tivéssemos o governo que nos sucedesse, por exemplo, o atual governo, se continuasse naquele ritmo que vinham de pavimentações, nós chegaríamos em 2020 com 100% da cidade pavimentada. Logicamente que aquilo não aconteceu, porque não foi dada essa sequência, e repito, né? Eu não tive 2 governos de 4 anos. Então a nossa meta é de novo retomar as parcerias, e essas parcerias com a comunidade, elas precisam de fato ter confiança. Então nós vamos ter pavimentação potencializando a nossa usina de asfalto, nós vamos ter pavimentação em parceria com a comunidade de concreto, de lajota, de paralelepípedo. Nós vamos também retomar o PAC Pavimentação. Nós deixamos 50 milhões de reais contratados com a Caixa Econômica em 2014, com o BNDES, melhor dizendo, do PAC Pavimentação. A Estrada Geral da Fazenda é recurso contratado no nosso governo. Aquelas pavimentações do bairro São João é recurso contratado no nosso governo. A pavimentação da estrada lá da Limeira Alta, é recurso contratado no nosso governo. Mas nós temos outras vias da cidade que não foram realizadas aquelas obras. Por exemplo, a Evelina Morsch, que é a ligação da Axel Krieger com a Guabiruba, bem lá perto do portal, está no PAC Pavimentação. A Serra do Moura está no PAC Pavimentação. O Ribeirão Tavares está no PAC Pavimentação. Uma estrada passando pelo loteamento Independência, entrando no Zantão, vai chegar na travessa, lá na rua Santa Cruz, está no PAC Pavimentação. Então, assim, nós vamos retomar com muita força o programa de pavimentação. Por quê? Porque a gente pode ter uma saúde de qualidade, pode ter uma educação de qualidade, pode ter praça, mas se o cidadão chega em casa, o carro dele no buraco, a bicicleta no buraco, muitas vezes ele tem que subir em morro de gatinho, assim, né? Porque tem gente que no dia de chuva, se subir em pé não consegue, ele tem que meio que se arrastando. Então, isso é da dignidade. Então, a pavimentação vamos retomar com 100% de potência o programa de pavimentação a partir de 2021. Ô Paulo, já que estamos falando de infraestrutura, vamos falar do PAC, que foi uma situação bastante divulgada no teu governo. Como você disse, houve uma paralisação em relação à tua gestão, e aí também paralisou-se essa questão do PAC, que tinha recurso, certo? O governo atual reclamou de muitas obras do PAC, e aí eu cito a bacia da Oswaldo Raio e a bacia da Nova Brasília, perdão, e a bacia aqui do Monte Serra, ali naquela região ali que Parque das Esculturas? Isso, aquela região ali. Não, da Antônio Raio que eu digo é ali Nova Brasília. Exato. Enfim, teve problemas sérios aí na execução, problema com empresas relacionadas à licitação, certo? Você também teve, né? O teu governo também teve esse problema sério com licitação, de ter que desqualificar aquela empresa porque não estava seguindo à risca o planejamento. Como é que você pensa em dar continuidade ao PAC
e a busca por aqueles recursos que foram prometidos quando você começou o governo? Dirley, eu acho lamentável que não foi dado seguimento às obras do PAC. Segundo a pesquisa que nós fizemos na Caixa Econômica Federal, o convênio está ativo. E esse convênio ativo tem lá 2 importantes obras ainda. Uma obra que tudo quanto é enxurrada, que sempre dá na cidade, sempre está aqui na capa do site da Rádio Cidade, em qualquer rádio, jornal município, enfim, qualquer jornal. Lá na João Bauer, com a Felipe Schmidt. Aquela obra não foi feita. Por que não foi feita, Dirley? Deu problema com a empresa? Não tinha empresa licitada. Por que não licitaram a empresa? Tinha problema no projeto? Sempre tem problema em projeto. Eu quero que me digam qual é a obra pública de qualquer governo, não importa se é governo da Dilma, do Lula, do Bolsonaro, do Fernando Henrique, do Fernando Collor, do Itamar, que não tem problemas na realização do projeto. E na hora que está executando a obra, tem que fazer adequações no projeto. Então, assim, está também no nosso programa de governo a retomada das obras do Parque Macrodrenagem. Porque hoje eu tenho um prazer muito grande quando eu vou aqui naquela região do Açougue Bruns, aqui na Zambuja, quando eu falei que fui lá no Parque das Esculturas, quando eu vou lá nos fundos do Stop Shop, vêm as pessoas, as donas de casa dizer: Paulo, graças àquela obra que deu tanto problema, que causou poeira, que ficou um tempo parada, que deu buraco, que não sei o quê, hoje eu não tenho mais água dentro da minha sala quando chove. Então, assim, são obras de lei que precisam causar transtorno na cidade. Então, é muito bacana fazer obra só assim, cuidar da parte de cima. O meu governo cuidou da parte de baixo. O meu governo cuidou da infraestrutura. Foi o primeiro governo na história de Brusque que fez galeria. Brusque não conhecia galerias e foi conhecer a partir de 2009. Então, é compromisso assumido aqui no programa de governo retomar os convênios ativos que nós deixamos no dia 31 de março de 2015. Paulo, com relação à questão da habitação, entra aí no aspecto social, o que se tem de projetos aí? A gente sabe que teve aí no seu governo alguns projetos que foram executados nessa área, mas o déficit habitacional, ele continua crescendo. Isso é em fruto até da questão do crescimento da cidade, né? O que de propostas e de que forma será buscado esse recurso para executar esses projetos? Valdomiro, não foram alguns projetos, só assim uma fala de reforço à tua fala. Nós entregamos, de 2009 a 2015, o maior volume de moradias populares da história da cidade. Nós fizemos uma soma, naquele tempo, de todos os governos que antecederam ao nosso governo, não somou a quantidade de moradias que nós entregamos de 2009 a 2015. Então, foi o maior programa habitacional da história da cidade, de novo, nessa área. E é bom destacar para os ouvintes, e por isso é importante na hora da eleição votar nos candidatos que defendem essas propostas também a vereador, porque nós conseguimos, à época, ainda era o governo Dilma, nós conseguimos mais 1.000 moradias do PAC, do Minha Casa Minha Vida para Brusque. E nós encaminhamos um projeto para a Câmara de Vereadores para utilizar partes de áreas públicas, porque nós faríamos de um modelo diferente. Nós não iríamos mais colocar todos os blocos no mesmo lugar. A gente iria espalhar esses blocos por vários lugares da cidade. 1.000 moradias nós tínhamos conseguido do Minha Casa Minha Vida, e a Câmara de Vereadores de Brusque rejeitou a doação dos terrenos para a União naquele momento. Então, o que está previsto no programa de governo é que nós vamos, de novo, fazer gestões junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, na busca de recursos para pavimentação. A Prefeitura não tem dinheiro para fazer moradia popular. A Prefeitura vai atrás de recursos do governo do Estado e do governo federal. E quero dizer também o seguinte, que no tempo que eu fui prefeito, no mínimo uma vez por mês eu estava em Brasília lá, tomando chá de cadeira, levando o projeto, tomando cafezinho meu, quanto café que eu tomei. Quanto café que eu tomei lá esperando ser atendido. E não é porque o presidente hoje é o presidente Bolsonaro que eu não vou deixar de fazer isso. Eu vou estar em Brasília permanentemente levando os projetos de Brusque, porque somente com o recurso municipal nós não conseguimos dar conta de tudo. Então a gente vai em busca também da ação, do governo federal e do governo do Estado. Nesse momento ainda é o governador Moisés, o comandante Moisés, não creio que o comandante siga no governo por essa situação que ele se envolveu aí na gestão.
porque o comandante Moisés achou que comandar um estado era mesmo que comandar um quartel. No quartel o comandante diz, faz, o soldado faz. Na política não é assim. Na política tem que se buscar consenso. Então faltou diálogo para o comandante Moisés, o governador de Santa Catarina, e é por isso que certamente ele vai ser em breve, né, alvo de um impeachment. Muito bem, nosso tempo esgotou-se. Estamos aqui nos 42 minutos. Agradeço o candidato Paulo Êcio. Muito obrigado, Paulo, e boa sorte para você. Pilei, obrigado por essa oportunidade. Quero dizer para a população que nas nossas redes sociais tem todo o conjunto de propostas, né? E agradeço imensamente a atenção das pessoas e lá no dia 15 de novembro que as pessoas façam a opção que for melhor para o seu coração, melhor para nossa cidade. Torço que a opção das pessoas seja o voto no Paulo Êcio e no Deschamps no dia 15 de novembro. Obrigado, bom dia e boa semana para todos. 8h52, intervalo comercial. Daqui a pouco a gente retorna para o encerramento do Rádio Revista Cidade.